Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre vitimismo, atendendo aqui aos pedidos da minha amiga Gabriela Miranda, né? Ela sugeriu que a gente falasse sobre esse assunto. Você conhece alguém que tem essa tendência de ter essa atitude vitimista, de ser sempre a vítima de tudo, ou se ver como a vítima de tudo? Né? Todas as injustiças, o mundo, a sociedade conspira contra essa pessoa constantemente. Né? Então nós vamos entender por que isso acontece, algumas hipóteses para isso, quais são as consequências, também como você pode ter uma atitude melhor, né? Se você percebe que você, de repente, você tem atitude vitimista. E para isso nós vamos começar esse vídeo aqui falando exatamente sobre o que é esse conceito de vitimismo. Né? Então, se você procurar dicionários, tá, em dicionários, você vai ver que, entre outras definições, é um termo pejorativo que fala da tendência de se vitimizar, de se fazer de vítima, de não assumir a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem. Então, sempre a culpa será do outro, a culpa será de outras pessoas, da sociedade, e eu sempre vou ser objeto de ataque de alguém, de alguma coisa ou de uma sociedade. Então, esse é o comportamento vitimista. E nós temos que falar desse assunto com muita delicadeza, porque uma pessoa, existe a pessoa que tem tendência vitimista e existe uma pessoa que realmente é vítima. Alguém que sofreu algum tipo de abuso, de negligência, de desrespeito ou outros tipos de agressões, essa pessoa é uma vítima, realmente, né? É uma vítima legítima. E o fato de você expressar a sua indignação, expressar o teu sofrimento, porque você foi vítima de algum tipo de agressão, isso é totalmente legítimo, isso não é vitimismo. Então nós precisamos dividir bem as coisas aqui para não confundir vitimismo com uma situação em que a pessoa realmente é vítima de algo. O vitimismo é uma tendência, a pessoa ela vai praticamente a vida toda estar dizendo que alguém ou alguma coisa fez ela de vítima. Né? Ela se coloca na postura do atacado, né, constantemente. Então, é, realmente é algo complicado essa atitude. Existem algumas hipóteses, porque não existe uma receita de bolo, uma receita pronta para dizer os motivos que alguém se tornou ou que uma pessoa tem uma atitude vitimista. Mas eu vou comentar aqui algumas possibilidades, tá? Porque essa pessoa, numa terapia, isso é investigado, né? Nós conseguimos descobrir quais são os motivos que essa pessoa tem essa postura, se colocou nessa postura, nesse lugar ou nessa posição de constante vítima, né? Mas quais seriam algumas possibilidades? Primeiramente, a pessoa ela quer atenção, quer reconhecimento, ela precisa de validação. Então ela precisa que outras pessoas digam para ela que ela realmente é uma coitada, é uma pobrezinha, é uma pessoa sofrida e ela tem essa ânsia de consolo, né? Ela tem esse desejo muito forte de receber carinho e consolo e ela acredita que se ela se colocar na posição de vítima constantemente, ela vai receber esse carinho e esse consolo que ela acredita merecer e provavelmente ela merece mesmo, né? Então, ela usa o vitimismo, essa atitude, para conseguir esse objetivo. Essa é uma hipótese, ok? É uma hipótese. É uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, ela realmente não se gosta e ela precisa de que os outros validem o que ela pensa ou até mesmo que validem a vida dela, né? Então, essa é uma primeira possibilidade, tá? Outra situação também que nós podemos comentar para explicar o vitimismo é como um mecanismo de defesa. Nesse caso aqui, o mecanismo, entre outros, poderíamos mencionar a negação, porque a pessoa ela vai negar as responsabilidades dela
pela ação que ela está sofrendo. E aqui é importante eu repassar, eu não me lembro se eu já fiz esse vídeo aqui, mas eu tenho um conteúdo que eu falei sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é algo pesado que dói, né? Independente da culpa, todos nós precisamos primeiro pensar na responsabilidade, né? A responsabilidade, ela faz com que a gente se mova, com que a gente faça alguma coisa para mudar a situação. Independente se a culpa é minha ou se é sua ou se é da sociedade, das outras pessoas, né? Esse é um ponto muito importante. Depois que a gente assume a responsabilidade, independente de quem tem a culpa, aí nós podemos até talvez procurar quem é o culpado, mas nem sempre vale a pena procurar culpados, né? Agora, sempre vale a pena assumir a responsabilidade. E nós podemos assumir a responsabilidade independente de quem tenha a culpa. E esse é um ponto que uma pessoa com atitude vitimista não faz. Ele prefere procurar culpa. E de preferência, ou de preferência não, sempre será a culpa do outro, a culpa da outra pessoa. E a responsabilidade é completamente abandonada. Ele não procura fazer, agir, não procura assumir responsabilidade para lutar contra o sofrimento que ele está passando. Lembrando que esse sofrimento pode ser real ou imaginário, né? Se a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela pode estar muito sensibilizada e qualquer situação pode ser transformada na mente dela em um ataque. E ela pode dizer que alguém atacou, ofendeu, que as pessoas estão contra ela, e aí ela vai novamente ter atitude vitimista, né? Vai se manifestar ali. Bem, uma outra situação, e aqui nós vamos falar de duas situações que são mais graves, como se essas já não fossem muito graves, né? Mas eu vou falar de algo pior. Eu vou falar aqui da paranoia. Uma pessoa ela está passando por um transtorno paranoico que vem da psicose, tá? Nesse estágio, esse transtorno faz com que a pessoa tenha uma fuga da realidade extrema, né? Em um surto paranoico, por exemplo, uma pessoa pode acreditar que todas as pessoas que moram perto dela estão arquitetando planos contra ela, que estão constantemente, talvez, espionando esta pessoa, estão vendo se ela é, vai fazer alguma coisa para poder atacar essa pessoa. Então, a paranoia, ela muitas vezes vem com delírios de perseguição. E aí, claro que nós estamos falando de uma situação grave, né, de saúde mental, que precisa ser cuidado de maneira multidisciplinar, tanto com um psiquiatra como também com um terapeuta, tá bom? Então, essa situação da psicose, dentro da psicose vem a paranoia, ela também pode fazer com que uma pessoa tenha uma atitude vitimista, mas aí, além do vitimismo, ela vai ter outros sintomas muito mais graves do que o próprio vitimismo, tá? Então, nós estamos indo mais longe aqui. E uma outra situação que também é uma situação grave, mas eu diria que não é tão grave quanto uma psicose, mas é uma situação complicada. Existe um tipo de narcisismo que é chamado também de narcisismo vulnerável. Narcisismo vulnerável, eu tenho um vídeo falando sobre narcisismo, né, aqui, tá, mas enfim. O narcisista vulnerável é uma pessoa que em vez de ele ou ela se enaltecer, dizer eu sou o melhor, sou vitaminado, turbinado, poderoso, maravilhoso e mereço ser adorado, né, que é o narcisista clássico, digamos assim, o narcisista vulnerável ele vai para um caminho praticamente inverso. É aquele que nós falamos, né, se faz de coitado para que as pessoas possam enaltecer ele. Então, um narcisista vulnerável, ele geralmente faz assim: ah, eu estou muito doente, eu preciso de ajuda, por favor, me ajudem. Né? Pode ser doença, pode ser qualquer outra atitude negativa. Ele vai dizer que, ah, eu sou muito coitadinho, eu preciso de ajuda, preciso da misericórdia de vocês.
assim, ele vai ter uma atitude dessa forma. E por que que ele faz isso? Porque ele quer que as pessoas digam para ele assim: não, você não é coitadinho, não, você é uma ótima pessoa. Narcisismo. Você é uma ótima pessoa. Não, você com certeza vai sair dessa situação. Você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Não, não. Você está vendo? Ele consegue a adoração, digamos assim. Ele consegue a veneração das outras pessoas de maneira indireta. Ele se faz de vítima para que as pessoas venham, né, fazer essa veneração, coloquem ele, o ego dele para cima, né? O ego aqui falando de maneira popular, né? Não o ego da psicanálise, mas coloquem aí a pessoa para cima, né? Coloquem ela está enaltecida. E dessa forma, o narcisista vulnerável, geralmente, ele também é vitimista. Ele se vê vítima constante de alguém, de alguma coisa, da sociedade, de um grupo de pessoas. E é uma situação complicada porque o tratamento para o narcisista é muito difícil de acontecer, porque dificilmente o narcisista admite que tem um transtorno e que precisa de ajuda. Geralmente eles acham que as outras pessoas estão atacando ele. Não, você está dizendo que eu preciso de terapia? Não, por que você está dizendo isso? Você está me atacando. Vai colocar você como agressor. O narcisista, quando alguém tenta ajudar ele, ele faz isso. O narcisista vulnerável. Bom, todo narcisista faz esse tipo de coisa, tá? Mas o vulnerável tem essa característica vitimista também. Agora, quais são algumas consequências do vitimismo de maneira geral? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber que ela vai ter problema nos relacionamentos. É uma pessoa que pode afastar a família, amigos, pode haver um clima complicado, as pessoas podem classificar o vitimista como uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que você precisa medir as palavras para falar com ela. Eu tenho certeza que você não quer ser assim, né? Você não quer que as pessoas vejam você dessa forma. A saúde mental dessa pessoa é prejudicada e das pessoas que estão convivendo com ela também. Vai ser complicado para você se desenvolver como pessoa, porque você sempre vai achar que você está sendo atacado constantemente. Então, o que fazer para lidar com o vitimismo, a situação de vitimização, né? É uma palavra difícil de falar. Então, nós precisamos identificar primeiro qual é a origem dessa vitimização. Por que você ou essa pessoa, ela se coloca sempre no papel de vítima? Qual é a real origem disso, né? Será que ela realmente é mesmo vítima? Será que é uma postura que ela está adotando? Né? Ela precisa desenvolver uma autoconsciência sobre sua situação. Também precisa fortalecer sua autoestima. Geralmente a pessoa tem uma autoestima muito baixa e, por último, a pessoa precisa começar a aprender a assumir responsabilidades ou tomar responsabilidades para si, para que ela possa superar supostas ou verdadeiras agressões que ela esteja sofrendo. E para isso, é muito importante que a pessoa tenha um tratamento terapêutico, porque ela precisa se escutar, ela precisa se ouvir, e isso deve ser feito de maneira profissional. Por isso que eu animo bastante a que, se você percebe que você tem uma atitude vitimista, de achar que você sempre está sendo atacado por todas as pessoas constantemente, faça essa reflexão. O que está acontecendo realmente? Talvez o que você precisa é se escutar e analisar o que você está dizendo sobre você mesmo. E é por esse motivo que eu animo bastante a que você, se você conhece alguém assim, ou se você é assim, que você procure um profissional do bem-estar mental, né, da sua preferência, para que você possa cuidar desse assunto de uma maneira apropriada, tá bom? E eu estou à disposição para ajudar também. Se você gostou desse vídeo, eu quero muito que você compartilhe ele com outras pessoas, que você me deixe um like, um comentário. Vou ficar muito feliz com a tua participação, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse aqui. Tchau, tchau.